Então, boa tarde a todos. Então, faz um mês atrás que estava chegando ao Brasil. Realmente cheguei no momento inoportuno, porque algumas pessoas más línguas diziam que eu pulei do barco antes que o barco afundasse. É que a situação do DKC, que a crise começou em novembro, e a minha decisão de ir voltar ao Brasil foi em outubro. Então, realmente, se tivesse visto a situação, não teria voltado no momento, que muitas pessoas dizem, logo agora, padre, você vai voltar, que nós estamos precisando dessa situação de crise. E falaram que eu pulei do barco antes que o barco afundasse. Então, gostaria, justamente, a temática, diante dessa crise que eu estava vivendo agora, mas é bom a gente retomar um pouquinho a história do DKC, que creio que a maioria já conhece a situação. Quando os primeiros DKC que partiram quase 15 anos atrás, o plano Collor, a crise, a dívida, e o Japão, naquela economia grande, precisava de mão de obras, realmente muitos partiram para lá. E quem era que iam para o Japão nessa época? Realmente eram pessoas, Nisei, solteiros, então pessoa casada, mas que deixava a família aqui e ia trabalhar, porque o objetivo deles era realmente ganhar um pouquinho de dinheiro, em 2, 3 anos voltar ao Brasil. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. E como que eles viviam essa situação de 15 anos atrás? Então, conversando com vários deles, viviam uma vida austera, vida difícil, mobiliava a casa, o seu pequeno apartamento, com as coisas encontradas no lixo, talvez alguns de vocês estiveram por lá. Então, compravam as coisas na recycle, na loja de reciclagem. Então, era mais ou menos tudo isso. Então, fazia uma grande economia. O Brasil tinha uma poupança bastante grande naquela época. E, para matar a saudade do Brasil, o que eles levavam na mala? Era feijão, era mortandela, eram essas coisas que não podiam ir, mas eles levavam para matar a saudade do Brasil. Então, passando esses 2, 3 anos, o plano de retornar realmente foi protelando. Aí nós vamos ver então, essa segunda etapa do movimento DKSEG. Plano adiado, então começaram o quê? Convidar a esposa para vir trabalhar. Deixava o filho com a mãe, com a avó, assim por diante. Então vieram para trabalhar os dois. E aos poucos também foram chamando os filhos pela saudade. Começaram também a vir famílias inteiras para trabalhar no Japão. Aí começaram também o problema da escola, que o Carlos Shinoda disse, as crianças para estudar nas escolas brasileiras, porque os pais tinham a intenção, imediatamente, em 2, 3 anos, retornar ao Brasil, não valeria a pena colocar na escola japonesa, porque ia atrapalhar a educação. Mas isso não aconteceu. Nós estamos já há 15 anos, conheço pessoas, crianças, hoje adolescentes, com 15, 16 anos, estudaram na escola brasileira, não falam nada de japonês, estão nas fábricas. Então, nós vamos ver aqui os brasileiros que saíram daqui, que tinham seus negócios, que já tinham essa vocação para o comércio, alguns começaram a sair das fábricas e começaram a montar seus pequenos negócios. Mercearia, um barzinho de cá, um restaurante, depois loja de roupas brasileiras, e começaram a surgir jornais, revistas, rádios, a televisão. Então, surgiram vários outros lojas, comércio voltado para a comunidade brasileira. E as crianças começaram a atender às escolas brasileiras, que o senhor Carlos Shinoda já disse, não sei, são mais de 60 escolas brasileiras. Só lá eu queria dizer que Hamamatsu, a cidade que eu estava trabalhando, deve ter 8, 10 escolas brasileiras. E algum do fundo de quintal, outro um pouquinho melhorzinho, mas são escolas que muitas vezes os professores não estavam preparados para dar aula e pagando uma fortuna para que os seus filhos fossem estudar nessas escolas. E tenho visitado várias escolas brasileiras que realmente eram um galpão, eram 3, 4 séries na mesma sala, e às vezes professores não preparados para dar as aulas. E o terceiro tempo, os brasileiros não pensavam mais voltar ao Brasil, quer dizer,
o plano de retorno ao Brasil foram adiados. Muitos pensavam em retornar, mas sem previsão de retornar. Eu perguntava, você vai voltar para o Brasil? Eu vou voltar. Mas quando? Ah, isso eu não sei. Né? Então, ia levando a vida, empurrando com a barriga. Né? Outras famílias já pensavam, né, permanecer no Japão, já que seus filhos estavam nas escolas japonesas e as crianças não queriam mais voltar, queriam estudar e formar no Japão. Então, como objetivo de permanecer no Japão, começaram o quê? Os brasileiros? Comprar terrenos, comprar casas. Eu, como padre, benzi muitas casas, né? Benzi muitas casas, terrenos, né? Até 15 dias antes de vir para cá, eu falei, você vai construir com essa aqui? Ele falou, eu vou construir. Né? Então, eu falei, não estou indo lá, não querendo benzer o seu terreno, mas essa situação está difícil. Né? Mas eu falei, não, padre, eu quero. Né? Então, tá bom, vamos lá benzer o terreno. E nós sabemos, então, a situação dos brasileiros comprando casa, comprando as coisas. Hoje, são mais de 80 mil brasileiros com visto permanente. Quer dizer, 1/3 de brasileiros que estão no Japão já têm visto permanente, achando que não iria mais voltar. Agora, viver no Japão, né? Os brasileiros vivendo no Japão, mas não tem mais aquela preocupação de retornar ao Brasil. Como disse, vou retornar, mas não sei quando. Então, começaram o quê? Não se preocupar com isso, tornar-se um grande consumistas. Tem uns artigos do IPC, né, jornal, dizendo, acho que 1/3 do produto daquela região chamada Tokai eram os brasileiros, eram os grandes consumistas. Se no primeiro tempo que os brasileiros viviam lá no Japão, naquela economia, na austeridade, conheci brasileiro, padre, eu só como, né, durante a semana, né, arroz com ovo, fazendo a economia para mandar dinheiro ao Brasil. Tinha pessoas que realmente viviam muito mal, né, justamente para economizar e mandar. Hoje já é o contrário. Né? Compra de tudo. Antes buscava no lixo, buscava na loja de reciclagem, hoje compra tudo novo. Além da casa, carros novos, e todas as aparelhagens eletrônicos. E a poupança, realmente, né, dos brasileiros diminuiu bastante. Então, vivendo sem objetivo, vivendo o presente somente. Essa é uma situação muito complicada, também atinge muito a educação. Quando os pais não sabem quando voltam, as crianças que estão na escola, o pai diz, ah, filha, final do ano a gente vai voltar para o Brasil. Então, a criança que está na escola, para que estudar? Né? A gente vai voltar mesmo? Chega o final do ano, rapaz, não deu. Não, o pai fala assim, filho, a gente tem que adiar, porque o dinheiro não deu, a gente vai continuar mais um tempo. Então, realmente, sem objetivo, os pais sem objetivo, é uma situação muito grave, porque a criança não tem a maturidade para estudar. E aí as coisas vai levando, né, o problema com a barriga. Essa é a situação que nós estamos vivendo até então. E hoje, a crise chegou assim, muito de repente. Né? Os brasileiros que pensavam que a torneira nunca ia secar, secou. Né? E agora? Não tem poupanças, né? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Tentei pegar muitos brasileiros desprevenidos, pessoa com muitos anos de Japão, sem dinheiro para retornar ao Brasil. Gente com mais de 10 anos no Japão, sem poupança. Família com 2 filhos, que então 4 passagens, não tem dinheiro para retornar ao Brasil. E os brasileiros que estavam no Japão, não, sem dinheiro e também sem preparo, porque trabalhavam nas fábricas. Era só apertar botão, era somente fazer isso, fazer aquilo, não usava a cabeça, não há necessidade de usar a cabeça, só sabia trabalhar nas fábricas. Então, trabalho muito braçal. Não se preocupou, né, em investir em si mesmo. Eu falo da região de Hamamatsu, que é a cidade mais brasileira tem, né? Quase 20 mil brasileiros. Então, a pessoa se acomoda, porque qualquer lugar que ele vai, na prefeitura de Hamamatsu tem 6 intérpretes em português. A polícia, tem polícia que fala português. Hospitais, tem gente que fala português. Depois, loja por todo lado, tudo se fala em português. Então, o brasileiro se acomodou. Então, ele não se preparou para a crise.
E nós sabemos que o Japão tem trabalhos em certos setores, mas exige o japonês. Fábrica, mas não tem mais futuro no momento, mas tem trabalhos, por exemplo, nos asilos, no comércio, loja de conveniência. Dessas lojas você tem que ter contato com as pessoas, você precisa falar o português. Agora, o que mais tem trabalho realmente é cuidar dos idosos. Mas para você dar remédio, para você conversar com o idoso, você precisa falar o japonês. Então, essa situação que o brasileiro não estava preparado para enfrentar essa realidade. E estamos vivendo realmente uma crise assim muito preocupante. Eu gostaria, né? Tem uma associação brasileira lá no Hamamatsu, chama Gambare Brazilukai, né? Esses dados saíram hoje, quer dizer, hoje, né? Dia 14 no Japão, foi publicado hoje. Né? Então, é mais recente, dados, então gostaria de colocar. Depois, vendo o volume, a crise, a situação grave que o Japão estava vivendo, então a prefeitura de Hamamatsu, né, começou também a participar. Nós tínhamos feito a pesquisa, mas a prefeitura queria que fosse uma pesquisa partindo da prefeitura. Então, foi iniciada essa pesquisa em dezembro e março, aliás, janeiro. Então, mais ou menos, essa é a pesquisa. Então, idade, né, depois tempo do Japão, estar com família no Japão, quanto tempo, né, se está sozinho, tipo de imóvel que está no apartamento da empreiteira, no Dante, alugado por própria conta, né, tempo de emprego. Foi feito em português, também tem em japonês. Né. O resultado da pesquisa na parte central, né, da Prefeitura Naka, depois outras regiões, do Banco do Brasil, Lojas Brasileiras, associações, Dante, Igreja Católica, Igrejas Mormons, Evangélicos, Consulado Volante, Lojas Brasileiras, Residência, Loja Atacadão. Então, são essas a pesquisa feita, e lá está o gráfico, a região central era o que mais foram pesquisados. Agora, a idade dos pesquisando, né, dos que foram pesquisados, a idade de 28 anos é o que tem mais, mostra lá o gráfico, entre 27 e 28 anos de idade são os brasileiros que foram pesquisados, né, e desde 15 até, né, 73 anos. Tempo do Japão. 3 anos no Japão, é um grupo grande que foi nessa época. Depois tem outro período de 10 anos no Japão. 10, 11, 12 anos no Japão. Depois 18 anos no Japão também, nós encontramos aqui. Né? Eu estava fazendo essa pergunta, está com a família que mora sozinho, né? 14% está ali. Depois tem, sim, apenas o casal, 18,97%, com cônjuge, com um filho, 20%. Depois, com 2 filhos, 14%. Tudo isso foi feito em dezembro e janeiro. Tipo de imóvel que moram: apartamento da empreiteira, 31%, Dante, quer dizer, são conjuntos habitacionais da prefeitura ou então da província, 25%, alugado por própria conta, 38%. Imóvel próprio, tem a pessoa que já compraram a sua casa, 4,1%, 11%. Tempo sem emprego. Continua empregado, 38,8%. Estou de aviso prévio, isso aqui em janeiro, né? 13%, 85%. Estou desempregado, 47%. Então, se em janeiro estava em aviso prévio, fazemos conta,
quantos já são desempregados, esses dois gráficos? Né? 47% e 13%. Número já mais da metade desempregados. Tempo de desemprego por semana. Uma semana, 9%.